O mapa dos Estados Unidos não está se rompendo, mas está definitivamente se curvando. No Texas, legisladores falam sobre soberania como se fosse uma opção real. Na Califórnia, pesquisas mostram milhões dispostos a partir. E no Alasca, a secessão não é uma piada, é uma manchete regular. O que está acontecendo? Essas não são mais fantasias marginais. Em todo o país, estados e condados estão sussurrando o impensável. Ainda pertencemos aqui? E silenciosamente, alguns olhares estão se voltando para o norte, em direção ao Canadá. Será que um desmembramento nacional está mais próximo do que pensamos? Estes são os 10 estados dos Estados Unidos, onde as rachaduras estão se alargando rapidamente. Para alguns, a fuga já pode estar em andamento. Número 10. Califórnia. Um estado com uma economia maior que a de muitos países, agora flertando com a ideia de seguir sozinho. A Califórnia não está apenas falando sobre secessão. Uma pesquisa de janeiro de 2025 mostrou que mais de 60% dos residentes acreditam que o estado estaria melhor fora dos Estados Unidos na próxima década. Isso não é uma minoria marginal. São milhões. Por quê? Porque enquanto o resto do país enfrenta dificuldades, a Califórnia se vê como um jogador global. Potência tecnológica, titã cultural, líder climático. Mas aqui está a reviravolta. Sussurros de independência agora se misturam com conversas sobre o Canadá, metas ambientais compartilhadas, inclinações políticas compartilhadas, valores compartilhados. Então, poderia a Califórnia cortar laços e olhar para o norte? Legalmente é quase impossível, mas o sentimento está crescendo. E em uma América politicamente fraturada pós-pandemia, até o impossível não significa impensável. Se este estado dourado algum dia fizer um movimento, não apenas abalará a costa oeste, enviará ondas por todo o continente. Número 9. Alasca. Um estado americano mais próximo de Moscou do que de Miami, e alguns dizem que nunca pertenceu verdadeiramente. O Alasca não é apenas remoto, é estrategicamente remoto. Rico em petróleo, carregado de recursos, mas também inquieto. Uma pesquisa de 2024 descobriu que mais de um terço dos alasquenses apoiaria deixar os Estados Unidos. Não algum dia, agora. Por quê? Porque muitos se sentem negligenciados por Washington. Regras federais, apropriações de terras federais, gastos federais que não chegam à fronteira. Então, para onde olham? Para o norte, através da longa fronteira compartilhada com o Canadá. Mesmo clima, mesmas conexões indígenas, espinha dorsal econômica semelhante. E, para alguns, a ideia de se unir a um país mais alinhado com seus valores, de priorizar a terra, não parece tão louca. O Canadá diria sim? Provavelmente não. Washington os deixaria ir? Absolutamente não. Mas isso é mais do que barulho. É uma frustração crescente em um estado cansado de ser tratado como uma reflexão tardia. Número 8. Texas. Um estado que já se chamou de república, agora observando Washington com olhos semicerrados. Você ouviu o barulho vindo de Austin ultimamente? Legisladores mencionando a palavra secessão novamente. Pesquisas mostrando que até 1 em cada 3 texanos está aberto a se separar. Isso não é apenas uma manobra política, é uma corrente crescente em um estado que sempre acreditou que poderia se sustentar sozinho. Aqui está. Por que isso importa agora? O Texas não está blefando em poder. Com um produto interno bruto superior a 2 trilhões de dólares, o Texas estaria entre as 10 maiores economias do mundo se fosse independente. Ele lidera em petróleo, gás natural, agricultura e até tecnologia. Então, a ideia de independência não é apenas romântica, é estratégica. Mas por trás da bravata, há uma mudança acontecendo. Um cálculo silencioso. Porque os texanos não estão apenas bravos com Washington, estão observando algo maior. Políticas climáticas em conflito com interesses petrolíferos, brigas por imigração, esquentando na fronteira e movimentos federais que eles veem como ameaças ao seu modo de vida. E agora, há conversas de alinhamento, não apenas com velhos aliados, mas com novos, como o Canadá. Pode parecer estranho, mas se aprofundar. Os planos de transformação energética do Canadá, seus centros tecnológicos em ascensão, sua pegada no comércio global. Alguns no Texas estão perguntando se parcerias como essas fazem mais sentido do que lealdade a um governo federal que eles não confiam mais. O Texas se uniria oficialmente ao Canadá?
Altamente improvável. Mas laços econômicos, coordenação de políticas, acordos comerciais de fronteira que contornam a burocracia federal? Essa conversa já está começando em salas de reuniões e casas estaduais. O Texas não está apenas perguntando se deve deixar os Estados Unidos, está perguntando onde aterrissaria se o fizesse. E agora, um vizinho mais frio e silencioso, ao norte, está começando a parecer muito mais acolhedor. Número 7. Washington. Os limites ainda significam algo quando sua cultura, economia e valores estão mais alinhados com outro país do que com o seu próprio? No estado de Washington, essa questão está se tornando mais difícil de ignorar, especialmente no corredor tecnológico, progressista e verdejante que se estende de Seattle a Vancouver. Não é apenas uma costa compartilhada, é uma visão compartilhada. Política ambiental, valores de saúde, perspectiva global. Bem-vindo ao coração do movimento Cascadia, um impulso cultural crescente por independência, que vê Washington não como o canto distante da América, mas como parte de uma biorregião maior que inclui a Colômbia Britânica e Oregon. Aqui está o que é surpreendente. Pesquisas recentes sugerem que até 1 em cada 4 washingtonianos está aberto a se separar dos Estados Unidos em favor de algo mais alinhado com seus ideais. Não uma secessão violenta, uma redefinição deliberada e pacífica da identidade nacional. E o Canadá não está apenas próximo, está profundamente ligado. Acordos tecnológicos transfronteiriços, pactos ambientais conjuntos, rotas comerciais do Pacífico. Alguns nos círculos políticos de Washington estão estudando silenciosamente modelos canadenses para saúde, sustentabilidade e habitação como um projeto, não um contraste. Washington poderia se unir ao Canadá? Realisticamente, não. A lei constitucional em ambas as nações torna isso quase impossível. Mas há um desejo crescente por uma integração mais profunda, um alinhamento mais forte, até mesmo uma visão de longo prazo que imagina uma parceria política ou econômica, além das fronteiras federais? Absolutamente. Número 6. Oregon. O que acontece quando seu estado não parece mais sua casa? Quando seus valores, sua economia e até seu modo de vida são ignorados por legisladores a centenas de quilômetros de distância? Essa é a realidade diária no leste do Oregon, onde uma rebelião silenciosa está em andamento. É chamado de Movimento Greater Idaho, e não é sátira. É uma campanha real para transferir mais de uma dúzia de condados de tendência conservadora do Oregon para Idaho. Deixe isso penetrar. Eles não estão tentando se separar dos Estados Unidos. Estão tentando se separar do próprio estado. Por quê? Porque os moradores do leste do Oregon se sentem como cidadãos de segunda classe em um estado dominado pela política progressista de Portland. Suas vozes não têm peso, seus votos mal são registrados. E quando se trata de questões como direitos de armas, tributação ou uso da terra, eles não apenas discordam, eles se sentem sufocados. Até agora, 12 condados votaram a favor de explorar essa mudança de fronteira. Não votos simbólicos, medidas eleitorais reais com maiorias sólidas. E adivinha, os legisladores de Idaho não estão rindo disso. Em 2024, a Câmara de Idaho aprovou uma resolução convidando a discussão com o Oregon. A porta não está escancarada, mas também não está fechada. Legalmente, uma mudança de fronteira como essa precisaria da aprovação de ambos os legislativos estaduais e do Congresso dos Pescananewa, um obstáculo alto. Mas este movimento não está enfraquecendo. Pelo contrário, está ganhando força, alimentado pela frustração rural, aumento do custo de vida e a sensação de que a unidade não é mais prática. Agora, aqui está onde fica ainda mais interessante. Alguns na região sugeriram outra possibilidade: um realinhamento em direção ao Canadá. Por quê? Porque para a economia baseada em agricultura e recursos do leste do Oregon, as rotas comerciais e a política climática da Colômbia Britânica fazem mais sentido do que as decisões vindas de Salem ou Washington, D.C. Isso vai acontecer? Provavelmente não. Mas mais condados votarão para deixar o Oregon para trás? Isso já está em andamento. Isso não é apenas um protesto político, é uma população traçando uma linha no solo
e perguntando a quem realmente pertence. E se mais regiões rurais seguirem, o mapa do Oeste americano pode não parecer o mesmo em 10 anos. Número 5. Colorado. O que acontece quando metade do seu estado deixa de acreditar que pertence, não a outra nação, mas a você? O Colorado tem montanhas belas, centros tecnológicos, cidades progressistas, mas saia de Denver ou Boulder e você ouvirá uma história completamente diferente. Nos condados rurais do leste do Colorado, a frustração está fervendo. A questão não é apenas política, é identidade. Esses não são desentendimentos menores, são condados que se sentem abandonados. Na última década, vários condados do Colorado propuseram secessão, alguns para formar um novo estado, outros para se juntar ao vizinho Wyoming. E esses movimentos não são apenas simbólicos. Em 2013, 11 condados colocaram a secessão em votação. Os resultados foram mistos, mas altos o suficiente para chamar a atenção do Estado. Por que estão tão bravos? Não é apenas sobre armas, gás ou impostos. É a crença de que as elites urbanas tomam todas as decisões, enquanto as comunidades rurais carregam o peso econômico e não têm voz. Soa familiar? E agora, em 2025, essa divisão só se intensificou. Nova legislação sobre restrições de petróleo e gás, uso da terra e controle de armas reacendeu velhas tensões. Alguns comissários de condado dizem que já tiveram o suficiente. A conversa voltou, mapas estão sendo desenhados, petições elaboradas. Mas aqui está onde as coisas mudam. Uma conversa silenciosa está começando sobre a possibilidade de alinhar-se com políticas ao estilo do Canadá. Isso não significa se juntar ao Canadá diretamente. Mas muitos coloradenses rurais estão observando como o Canadá lida com o desenvolvimento energético, banda larga rural e subsídios agrícolas com mais equilíbrio do que sentem receber de Denver ou Washington. O Colorado poderia se dividir em dois? Provavelmente não. A pressão poderia quebrar algo mais? Porque quando metade do seu estado se sente não ouvida por tempo suficiente, eles não apenas param de confiar em você, eles começam a te deixar. E quando a secessão parece impossível, a migração se torna a rota de fuga. Número 4. Illinois. O que acontece quando um estado se divide em dois? Não fisicamente, mas filosoficamente. Dirija algumas horas ao sul de Chicago e você sentirá as placas, as bandeiras, o tom da conversa no Illinois rural. Não é apenas que as pessoas discordam do governo, é que elas não acreditam mais que ele as representa. E algumas estão cansadas de esperar por mudanças. Nos últimos 5 anos, dezenas de condados no sul e centro de Illinois aprovaram resoluções exigindo secessão do domínio de Chicago. Isso não é teatro. É um impulso político real conhecido como o Movimento New Illinois. E está ganhando terreno. Por quê? Porque os eleitores rurais veem Chicago como uma força política que domina as decisões estaduais, de impostos à energia, educação à agricultura, enquanto ignora as realidades econômicas e culturais de todos os outros. E o ressentimento é profundo. Alguns condados foram ainda mais longe, explorando a anexação à Indiana, onde os valores rurais parecem mais protegidos e as leis estaduais mais alinhadas. Outros sugeriram uma ruptura total, perguntando se um novo estado livre do controle de Chicago é mesmo possível. Legalmente é complicado. Constitucionalmente é improvável. Mas emocionalmente, essas comunidades já estão meio fora. Eles dizem que seus dólares de impostos são sugados para uma cidade onde nunca viverão. Suas escolas são subfinanciadas, suas indústrias superregulamentadas. E enquanto os líderes urbanos promovem políticas de energia verde, medidas de controle de armas e aumento de impostos sobre propriedades, os condados rurais veem apenas linhas vermelhas. Em 2024, várias juntas de condado no sudeste de Illinois solicitaram oficialmente audiências com legisladores estaduais sobre a possibilidade de deixar Illinois. A resposta do estado? Silêncio. Mas o silêncio não está mais funcionando, porque quando partes de um estado começam a pedir para cruzar para outro estado ou se tornar um próprio, a questão não é apenas sobre fronteiras, é sobre pertencimento. E no Illinois, esse senso de pertencimento
pode já ter saído do prédio. A única questão agora é quanto tempo antes que as pessoas sigam. Número 3. Michigan. Cansado do caos? Farto de assistir às notícias e se perguntar se as coisas algum dia melhorarão? Em Michigan, essa frustração passou de suspiros silenciosos para piadas abertas. E essas piadas estão se transformando em conversas reais. Começou online. Pesquisas, memes, petições satíricas dizendo: deixe Michigan se juntar ao Canadá. Engraçado, né? Mas aqui está a reviravolta. Em 2024, uma pesquisa no campus da Universidade de Michigan descobriu que quase 23% dos entrevistados, principalmente eleitores mais jovens, disseram que considerariam seriamente apoiar a anexação ao Canadá se isso garantisse saúde acessível, governança mais estável e proteção climática. Não é sátira, não é ironia, é um sinal geracional. E não é apenas conversa política. Milhares de Michiganders estão migrando silenciosamente para o norte, especialmente aposentados e trabalhadores remotos. Por quê? Porque Ontário, logo do outro lado da água, oferece saúde universal, cidades mais seguras e uma cultura surpreendentemente semelhante. Windsor, Ottawa, até pequenas cidades no norte de Ontário estão vendo novos residentes de Michigan em busca de estabilidade. A conexão entre Michigan e Canadá não é teórica, é histórica. Detroit e Windsor são praticamente cidades gêmeas. Comércio, laços familiares, indústria. Todos os dias, bilhões de dólares canadenses passam pela Ponte Ambassador. As economias estão unidas pelo quadril. Mas agora essa proximidade física está se tornando mental. Os Michiganders estão observando a política dos Irwan-Oriyuma ficar mais feia, os salários estagnarem, os prêmios de saúde subirem, e eles estão olhando para o norte, onde a vida pode não ser perfeita, mas parece um pouco mais sã. Claro, nenhuma lei permite que um se junte ao Canadá, mas as legalidades não estão mudando mentalidades. As mentalidades estão. Número 2. Havaí. Como você se junta novamente a uma nação que nunca deixou de verdade? No Havaí, a questão não é sobre secessão, é sobre restauração. Porque diferente de qualquer outro estado, o Havaí já foi um reino soberano, com uma família real, suas próprias leis, tratados internacionais, até embaixadas no exterior. Então veio 1893. Um golpe apoiado pelos Funanunusemar, a monarquia foi derrubada, as ilhas anexadas sem tratado, apesar dos protestos do povo havaiano e objeções formais da própria rainha Liliuokalani. Isso não é teoria da conspiração, é história documentada. Avance para 2025, e o movimento de soberania havaiana está mais vivo do que nunca. Milhares estão marchando, processos estão em andamento. Alguns ativistas querem independência total, outros exigem reconhecimento federal como uma nação indígena soberana, como as tribos nativas americanas, e muitos questionam a legalidade do controle do Ciberneu por completo. Por que agora? Porque décadas de ocupação militar, superdesenvolvimento turístico e custos de moradia altíssimos deixaram os havaianos nativos economicamente deslocados, muitas vezes forçados a deixar suas terras ancestrais. Em algumas partes de Oahu, o preço médio das casas ultrapassou $1 milhão, enquanto a falta de moradia entre nativos dispara. E aqui é onde o Canadá entra na história. Entre os defensores da soberania, o Canadá é muitas vezes citado, não como destino, mas como modelo. Uma nação que, pelo menos, começou a se reconciliar com seu passado indígena, embora de forma imperfeita. O Havaí poderia se separar totalmente dos Estados Unidos? Extremamente improvável. Mas o movimento não é mais marginal, está crescendo, está organizado e não está pedindo permissão. Está exigindo justiça e o mundo finalmente está começando a ouvir. Número 1. Flórida. Seu estado ainda é sua casa. Se parece que está se tornando um país próprio. Na Flórida, essa pergunta não apenas paira no ar, ela pulsa pela política, pelas manchetes e pelas milhões de decisões silenciosas que as pessoas estão tomando todos os dias. Grupos marginais no estado sugeriram de tudo,
desde independência até formar uma república separatista. Não, não é mainstream, mas o que é real? Uma migração interna em massa. E não é mais apenas pessoas vindo para a Flórida, é pessoas saindo e em direções surpreendentes. Jovens profissionais estão indo para Ontário, trabalhadores remotos estão de olho na ilha de Vancouver, aposentados estão pulando os destinos tradicionais do sul dos Eastern Miniwar e comprando propriedades em Nova Escócia e Prince Edward Island. Por quê? Porque enquanto o sol da Flórida atrai manchetes, seus custos de seguro altíssimos, riscos de furacões e polarização política estão expulsando pessoas. Em 2024, mais de 8 mil floridianos se mudaram para o Canadá, a maioria citando custo de vida, saúde ou resiliência climática como razões. Esse número pode parecer pequeno até você considerar quantos mais estão pensando nisso, e alguns já estão solicitando residência permanente no Canadá. Isso não é secessão no sentido tradicional. É fuga, silenciosa, legal e pessoal. Em grupos do Facebook, tópicos do Reddit e chats familiares no WhatsApp, a conversa está crescendo. Se as coisas piorarem, vamos para o norte. A Flórida pode nunca se separar dos Estados Unidos, mas milhares de seus moradores já o fizeram, uma passagem de avião por vez. À medida que as rachaduras na unidade se alargam, esses movimentos, silenciosos ou barulhentos, revelam algo mais profundo, uma mudança no senso de identidade na América. E você gostou desse vídeo e quer acompanhar tudo em primeira mão? Clique no botão abaixo para inscrever-se. Quando você clicar, seu nome será inscrito e registrado nesse canal. Isso mostra que você apoia nosso trabalho e quer ficar por dentro de tudo sobre os Estados Unidos. Agora me diz, você se mudaria ou aceitaria seu estado passar a ser do Canadá e não dos Estados Unidos? Deixe seu comentário aqui abaixo. Quero saber a sua opinião.